trabalho de informar sobre a importância dos sítios arqueológicos, sobre a importância do patrimônio ambiental, do patrimônio cultural, ele tem muito a ver não só com a preservação do meio ambiente, mas também com a preservação da nossa identidade. No trabalho daqueles que trouxeram de Portugal a sabedoria da exploração do sal, no trabalho daqueles que tiveram seu suor derramado nas plantações e na agricultura da cidade. E depois aqueles que chegaram, vieram depois da construção da ponte Rio-Niterói, onde a região dos lagos se tornou mais acessível, mas tudo isso está condensado nesse patrimônio ambiental, no patrimônio cultural, nas referências indígenas, nas referências quilombolas, na referência dos pescadores, na referência dos salineiros. Tudo isso está misturado em torno dessa laguna. Com todo esse movimento humano para a região dos lagos, a gente vem tentando, né, vem buscando proteger o que a gente tem de riqueza aqui. Se a gente for pensar numa linha do tempo, da ocupação dessa área aqui e a utilização do sal, né, do consumo do sal, da manipulação do sal, né, seja por que for, a princípio a gente tem que falar dos indígenas, né, do ponto de vista social, né, da relação do ser humano com esse elemento importante da natureza aqui do nosso estado, que é a Laguna de Araruama. Isso remonta desde esses povos que aqui começaram a chegar e de alguma forma, né, utilizavam, manipulavam o sal, né, em benefício próprio. Eu vi os povos originários chegarem, vi o seu auge e vi o seu fim. Vi também quando chegaram os ditos cujos colonizadores. Estes, além de dizimarem os indígenas, deixaram profundas cicatrizes na história. E, como a gente bem sabe, o século XIX no Brasil ele é marcado pela presença da mão de obra escrava. O século XXI, 2024, é muito importante a gente falar principalmente das fazendas, né, das antigas fazendas, daquilo que a gente chama de zona rural do município. É muito importante pela presença de quilombos, né, nessa região. Quem chegar lá na Sobara e em Prodígio não vai ver uma aldeia, um quilombo, né, naquele imaginário do século XVIII e XIX, mas que ainda assim carregam em si as memórias desse passado não tão distante. O quilombo de Sobara foi formado por pessoas que vieram das fazendas que ficam em torno da comunidade. Tá? Estamos aqui mais ou menos aí mais 150 anos. Pelos que me falam, pelos que os antepassados me falaram ou me contaram, que essa empresa, depois que chegou essa empresa aí em 1974 aproximadamente, a empresa começou como queimada da cana, como veneno químico, né, que eles colocam para matar mato, ou seja, outros tipos de produto. E aí foi acabando, né? Acabando com as caças, acabando com os peixes. E aí a gente ficamos tipo que limitado. A minha família, né, meu avô, meu bisavô, eles tiravam o próprio sustento desde aqui. Então trabalhava muito a agricultura familiar, né? Hoje a gente já se perdeu muito essa parte de agricultura familiar, porque chegou uma indústria de cana-de-açúcar, onde que também a gente ficou apertado um pouco, não tendo lugar de produção. Costumo falar que a gente moramos no sertão de Araruama, tá? Que fica no sertão mesmo de Araruama. Você vê que é 43, 45 quilômetros para chegar aonde eu moro hoje. Então é a dificuldade. Parei na quinta série, não terminei o estudo por falta de recurso, né? Porque aqui a situação é bem precária. O poder público também deixa a desejar em alguma situação, né? Como a distância, é muito distante a gente sair daqui para estudar, não tem ônibus. Então é precário a situação
que a gente passa aqui na comunidade quilombola de Sobara. Dentro do território, a gente está com em torno de 80 famílias. Dentro do território, isso aí de 80 famílias vão dar umas 400 pessoas, tá? Contando com todos fora, vai dar em torno de 150 famílias, dando umas 600, aproximadamente, 600 pessoas. Então, assim, futuramente é melhorar em tudo. Educação, infraestrutura da comunidade, tá? É saúde, é o direito de ir e vir, que eu falo muito nessa fala, o direito de ir e vir. Porque muitas das vezes, quando você não tem direito para você ir e vir, você é impedido de muita coisa. Até desistir do seu próprio sonho. Porque a gente passa e olha ao redor, só tem canavial. Não tem nenhum, vou dizer, um parque de lazer, uma área de lazer para nossos jovens e crianças. E a gente está pisando em cima de uma terra que foi uma terra de uma neta de escrava chamada Cesárea, né? E aonde que veio os mais velhos que o meu avô. Eu tenho relatado que ele conta que era parente do meu avô Narciso, essa Cesárea. Então essa minha força de vontade de lutar para essa comunidade é para isso, para não deixar morrer, porque é uma esperança não só minha, mas de muito da comunidade de Sobara futuramente ter outra visão. Hoje, no sertão, só um povo resistiu e já não há mais araras. E os dentes daqueles trazidos aqui de forma inaceitável ainda lutam por uma vida digna e pela manutenção dos seus costumes. E na laguna, aqueles que ficaram à minha volta, como resistem ao tempo? A lagoa ela teve uma melhora muito grande na qualidade das águas, isso é de grande importância, que traz, né, um retorno econômico para a população. E a gente tem também a grande importância da lagoa para as comunidades tradicionais de pescadores e de salineiros. Então hoje a gente tem colônias de pesca, a gente tem comunidades de pescadores que vivem da pesca na Lagoa de Araroma. Então a principal atividade profissional dessas pessoas é a pesca na Lagoa de Araruama. Então essa lagoa ela sustenta famílias, né, de pescadores. A coisa de há 18 anos atrás, quando começou a defesa, que ele botou a defesa há 18 anos, pescagem, eu matei 10 toneladas de tainha, 10 toneladas de tainha em 3 meses. Depois veio para 6. Eu, meu pai, minha mãe e meu irmão sempre foi doido de pescaria. Minha mãe, então, era maluca de pescaria, gostava muito, meu pai também. Trabalhei sempre na pesca e sempre fui pescador, não fiz outra coisa não pescar. Vocês podem fazer uma gravação hoje e daqui a 2 anos vocês podem vir aqui que eu vou dizer a vocês. Quantas eu matar agora, quando a pesca abrir e terminar num ano, eu vou botar no cadeado e apontar o dia. Que isso é muito interessante. A pescaria foi muito boa aqui, mas entrou aí a Prolago, que matou, teve uma quantidade grande de peixe, não sei quantas toneladas de peixe aí que foi morta aí. Prejudicou muito a lagoa de Araroma, com esgoto. Não dá para hoje o cara se manter só com a pesca. Hoje o cara tem que ter um extra, apesar que a colônia está ajudando muito. Eu pesco até hoje, eu pesco de linha, eu pesco por ali, tenho os barquinhos, eu pesco. Então a pesca, no outro tempo, havia peixe. E hoje 90% acabou do peixe. Andou alguns peixes sumidos que se chamam cocoroca e o papa-terra sumiu da lagoa. Quanto mais embarcação está tendo na lagoa, muito pescador amador, todo mundo hoje tem, em qualquer lugar tem barco. Quando eu conheci a lagoa não tinha pescador, e Iguaba não tinha quase pescador, e Figueira não tinha pescador, não existia pescador. Hoje em todo lugar da beirada de praia tem pescador. Qualquer lugar que tu vai tem pescador. E fica difícil.
E a gente tem os salineiros, né, que tem o seu sustento também através da atividade de extração de sal da Lagoa de Araruama, apesar de ser uma atividade que ela vem sendo ameaçada ao longo das últimas décadas. Eu comecei minha vida em Salinas e estou nela até hoje. Estou com 84 anos. Não sei se vou chegar aos 90, mas estou querendo. E minha vida sempre foi isso aqui. Praia seca. Dentro do tempo que não era nada. Uma salina ela é uma atividade de uso sustentável, que vem existindo um olhar para tentar ocupar as áreas de salinas, comprar áreas de salineiros e construir loteamentos nessas áreas. Então, ambientalmente, para uma unidade de conservação, existir a salina, ela tem um valor ambiental muito maior. Não existe recurso para aguentar a salina. Essa firma minha aqui é uma firma grande. Vai acabar de uma hora para outra. Se já não acabou, porque os contratantes que tomam conta dela estão segurando. Senão já tinha acabado já. Com o crescimento da produção de sal de uma forma maior, mais industrializada no norte do país, o nosso sal, que ele é um sal mais artesanal, aquela coisa do homem, né, com cada equipamento ali, aquela coisa bem artesanal, humana, ela tem uma produção menor, então acaba que as grandes indústrias elas optam por comprar o sal de grandes produções. Aqui não parou, por causa de lá. Porque nós tínhamos uma sal aqui e tinha venda. Sabe? Nós só assim comprava, ainda compra. Chegou agora o navio. Chegou agora o navio para descarregar. Não sei se está no rio, estão descarregando no rio, não sei, porque ele descarregava muito no cais general do Cabo. Mas como foi fechado lá, aí eles passaram a descarregar no rio. Não sei se ainda está lá, não sei. Mas já chegou um navio para eles de sal. Eles trabalham muito com o sal nosso. Então, uma forma de se pensar nisso seria incentivar que a população compre o sal do salineiro. Se a salina for em frente, isso aqui vai bater o reto. A folha do sal. Isso vai ser, já é mais cara do que o sal grosso, e o pessoal vai parar de trabalhar mais com o sal grosso para trabalhar em cima do sal fino. O nosso sal, o sal da Lagoa de Araruama, ele é um sal que não passa pelo processo industrial. Então, um sal industrializado, ele perde grande parte dos seus sais minerais, sobrando cloreto de sódio, né? Aquilo que salga ali, mas perde outros minerais saudáveis. Aquela questão do problema do sódio na alimentação, de trazer malefícios à saúde, o sal da salina, ele é muito mais vantajoso, ele é muito mais saudável mesmo para a saúde. E ele sustenta famílias, ele sustenta pessoas e ele sustenta todo um ecossistema que o sal, de maneira industrial, ele não faz e não faz por a gente porque não está aqui na nossa cidade. Como é rica a história deste lugar. Eu venho do mar. Eu estava aqui antes dos homens. E continuarei testemunhando a história por um bom tempo além de vocês. Mas, apesar do tempo, será que a lagoa vai resistir? A lagoa agora vem recuperando, que passou um tempo ruim de pescaria, mas graças a Deus a pescaria vem melhorando. E eu falei muitas vezes, eu falei que eu ia morrer, eu não ia ver a Lagoa de Araruama clara. Tá, por causa de muito esgoto. Queria falar isso, até pro meu Danilo. E eu tô vendo a lagoa hoje com água muito bonita, muito clara. Não é aquela água que era antigamente, uns anos atrás, mas está muito boa. Muito boa mesmo. A gente fala muito da Lagoa de Araruama, e não se fala tanto que a Lagoa de Araruama ela já foi mar, né? Então a Lagoa de Araruama ela se formou
após a regressão do mar. Então, onde é lagoa, os estudos apontam que um dia já foi oceano. Então, o oceano avançou, regrediu e, ao regredir, formou a Lagoa de Araruama e as lagoas interiores, que são a Lagoa da Pernambuca, Pitanguinha, Lagoa Vermelha. Então, com a regressão do mar, deixou toda essa riqueza aqui para a gente. Pelo que anseiam ainda essas comunidades? Eu quero deixar aqui ao poder público para olhar com mais carinho as comunidades tradicionais ao povo dos interior, né? Porque há muitas pessoas necessitadas, né, que precisam, né, do poder público com mais atenção e dando visibilidade às comunidades tradicionais. O tempo continuará a passar. E quanto tempo vocês ainda vão precisar para entender? Qual sua maior riqueza? Mas a flor do sal, o sol esquenta e bate o sol, aí forma aquela nata, sabe? Em cima. Aí você vai com uma pá, entra o sal de baixo e a água. Aí você vai catando e vai jogando dentro de um carrinho com uma tela, sabe? Aí a água escorre e aquele salzinho fininho fica em cima da tela ali, você junta e vende. Isso aqui foi eu que peguei lá. Eu pego lá também nessa linha. Eu trabalho lá e eu pego. Mas é muito gostoso de pegar isso aqui. Só tem uma coisa, não pode ter problema de coluna não. Mas é muito bom de pegar, gostoso.